Olá, bom dia! Eu sou Flávia Carvalho e hoje a gente vai retomar as leituras, essa semana a gente vai retomar as leituras aqui no canal. E eu escolhi para isso um autor chamado Caio Fernando Abreu. O Caio Fernando Abreu ficou muito popularizado nos últimos anos nas redes sociais com frases e que muitas nem são dele. Então eu resolvi pegar um livro dele para a gente conhecer a obra, um pouco da obra dele, do estilo dele. E aí eu selecionei um livro dele que eu tenho em formato digital, em e-book, Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, 2 contos desse livro para a gente ler essa semana. Mas hoje, antes da gente começar a ler os contos do Caio Fernando Abreu, eu gostaria de ler com vocês um texto que tem no início desse livro, de apresentação do Caio Fernando Abreu, sobre o Caio Fernando Abreu e sua obra, que foi escrito pelo José Castelo, que vai dar uma ideia pra gente do que a gente vai encontrar à frente. O texto diz assim: tristes e felizes, uma alegria que dói, um bendito mal-estar. Pode-se pensar que Caio Fernando Abreu é um escritor muito triste. Talvez ele mesmo pense assim. De fato, o mundo captado por suas ficções está tomado pela repetição e pela maldade. Seus personagens não suportam a ambiguidade, então se refugiam em fachadas estáveis, mas um tanto gélidas, esquisitos simulacros do homem. A professora secundária, recuperando-se do amargo desquite, o escritor que conseguiu mais sucesso na Itália que no Brasil, o jogador de basquete em busca de uma vida mais natural, vultos que passam na narrativa, perderam suas almas pelo caminho. Resta-lhes apenas uma embalagem de existência. Tomada em primeiro impacto, a literatura de Caio parece cumprir o papel de carrasco da verdade. Mas a morte anunciada é a da simulação. Talvez por isso ele pareça, para alguns, não fazer literatura. Seu método é o derramamento. Páginas a fio, o leitor é arrastado sem nenhuma delicadeza pelos bastidores da vida comum. Como em todo o avesso, deparamos com andaimes apetrechos em desusos, sustentáculos grotescos. O avesso é desagradável porque aponta para o vazio, para aquele espaço onde as coisas não existem mais, para um tempo anterior à simulação. Há um homem de 40 anos e um rapaz de 20 sozinhos, um diante do outro, carregando sua desilusão. Uma dama da noite que derrama sua amargura sobre um adolescente. Alguém que julga ter vivido na companhia de um dragão cujo maior defeito era não perdoar a feiura. Histórias em que quase nada acontece, a não ser o esforço inútil e melancólico de representar bem. Mas somos todos atores de segunda classe. Na ficção de Caio, todos temos poucas chances de escapar de roteiros banais, pois a vida parece ser uma sucessão insuportável de versinhos bem ou mal recitados. Mas sempre estúpidos versinhos. A única alternativa à imobilidade é a macaquice. Então, para matar o tédio com um pouco de prazer, aceitamos a sina de macacos. Um mundo assim existe. Uma leitura mais atenta de Os Dragões Não Conhecem o Paraíso pode conduzir o leitor, porém, a algo que fica além desta tristeza. É uma estranha alegria que dói. Caio não é um escritor meticuloso. Talvez nem estabeleça limite entre o impulso e a ficção. Não importa. Só leitores pedantes, como se estivessem diante de uma nova grife, podem supor que a literatura é uma questão de estilo. Não é, e Caio prova isso. Ele trabalha mais pelo derramamento que pela elaboração. Anota golfadas de sentimentos, impressões dilaceradas e lhes aplica o status de ficção como um disfarce. Seu texto não suporta ser apenas isso, texto. Não é estranho que os 13 contos deste livro possam ser lidos, se o leitor preferir, como um só romance. Os personagens são intercambiáveis, invólucros descartáveis do mesmo vazio.
Os enredos são ocos, não chegam a lugar algum. A ficção quer ser realista justo porque sabe que isto é impossível. Caio lida com uma dupla falência, a da literatura que aspira ao real e a da civilização que pretende ser apenas um teatro. Devemos tomar suas ficções, então, pelo que elas não oferecem. Há um personagem que diz: os homens precisam da ilusão do amor da mesma forma que precisam da ilusão de Deus. Da ilusão do amor para não afundarem no poço horrível da solidão absoluta. Da ilusão de Deus para não se perderem no caos da desordem sem nexo. Caio nos defronta com a mentira. Há apenas desilusão nisso? Não parece. Ao optar pela posição do mágico inconveniente que exibe seus truques e desmancha prazeres, ele está olhando para o futuro. Quem olha para o passado não se preocupa em desmontar simulacros. Caio não é apenas um ficcionista dark que escreve movido pelo desânimo, embora seja também isto. Sua desilusão tem um sentido. Diante do sofrível teatro da vida normal, assume a posição do crítico obstinado, que registra tudo em seu bloco de notas para construir uma opinião, mas não uma chave. Caio não é um escritor pretensioso que se julgue dotado de soluções. Seus textos terminam bruscamente. Neste ponto, é muito mais fiel à vida, onde os roteiros não têm os desfechos inteiriços dos seriados de TV. O leitor, golpeado, fica com o ônus do mal-estar. Bendito mal-estar. José Castelo. Obrigado por ter assistido. Até amanhã. A gente começa a leitura do primeiro conto desse livro, do Caio Fernando Abreu. Eu espero te encontrar aqui. Um abraço e um ótimo final de domingo. Até amanhã.